Paz do Senhor para todos vocês, mais uma live, né? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo. Estamos aqui iniciando exatamente às 9h33 da manhã, mais uma palavra que com certeza vai trazer edificação para as nossas vidas, por ser a palavra de Deus clara e evidente, né? Quero estar falando hoje sobre renunciando o mundo por amor a Cristo. A gente vai vendo inúmeras pessoas, na verdade, com tantas dificuldades no que diz respeito a renunciar, e o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de grande dificuldade no que se diz respeito a essa questão de renúncia, não é? Porque as pessoas vão se evidenciando, vão buscando se autoafirmar, e isso é interessante, porque essa autoafirmação que as pessoas vão vivendo nos dias de hoje, que o ser humano vai vivendo nos dias de hoje, elas têm uma questão muito interessante, e é muito abrupto isso, é muito forte nos dias de hoje, essa condição do ser humano no que diz respeito a essa evidência, essa busca, não é, por autoafirmação. O que acontece, na minha opinião? Há uma fragilidade humana, uma fragilidade natural humana, uma fragilidade crescente, entendeu? Por conta dessa fragilidade, o ser humano ele tende a se autoafirmar, porque ele precisa ser alguém. Isso é o que a gente vai vendo nos dias de hoje. De um modo geral, a tecnologia, de um modo geral, a aceleração das coisas, elas vão deixando as pessoas mais... as pessoas vão desaparecendo, por assim dizer, não é? Elas vão deixando de ser importantes. E hoje há uma busca por essa importância, há uma busca por essa condição de importância, a necessidade de ser alguém, a necessidade de como eu posso dizer, não é só de ser alguém, mas a necessidade mesmo de buscar algo para a própria vida. E nessa necessidade, aí a pessoa vai tender ou tende-se a se autoafirmar, não é? E essa situação é muito contraditória, porque dentro desse processo a gente tende também a negar as coisas à nossa volta. Então há uma tendência natural de buscar negar as coisas à nossa volta. Nessa condição, o que acontece para eu me autoafirmar, para eu aparecer, para eu acontecer, para eu ser percebido, eu posso negar tudo à minha volta, todas as pessoas à minha volta. Isso vai gerar um individualismo. No individualismo, o problema é maior ainda, porque no meu modo de pensar, aí fica mais evidente, fica mais forte, não é? Essa condição de neutralizar as pessoas e às vezes a nós mesmos, entendeu? Então isso fica um círculo vicioso, né? Algo que não tem mais fim, não tem mais um limite. E a falta do limite vai isolar as pessoas. Então o ser humano vai ficando mais tendencioso a neutralizar até mesmo o próprio Deus, sabe? E nessa tentativa de neutralizar o próprio Deus, ela vai tender a fazer com que Deus se pareça com ela. Então por isso hoje é tão difícil a renúncia, tá? Por isso é tão difícil abrir mão de coisas, abrir mão daquilo que se julga importante, abrir mão daquilo que se julga próprio, entende? E a palavra, ela ensina exatamente o contrário, né? Porque nós temos essa condição, a Bíblia traz para a gente isso, essa necessidade de negarmos a nós mesmos, entende? Então nós vamos ler aqui alguns textos, vamos falar de algumas situações, mas antes eu quero estar aqui trabalhando isso com você, essa situação
de negação, essa situação de necessidade, de renúncia. O que é renunciar? Renunciar, na verdade, é deixar-se, ou neutralizar. Peraí, vamos lá. Renúncia é neutralizar sua própria vontade, renúncia é neutralizar o seu próprio eu, é abrir mão da sua própria vida, sabe? Se você renuncia de maneira aleatória, ok, é mais complexo, mas a gente tem uma razão pela qual devemos renunciar, é por amor a Cristo. Eu quero falar dessa renúncia por amor a Cristo. Então eu vou renunciar à minha vontade, eu vou renunciar ao meu querer, eu vou renunciar aos meus desejos, eu vou renunciar à minha vida para viver aquilo que Cristo propõe para mim. Essa que é a questão, sabe? Quando eu alcanço essa condição, então tudo flui de maneira mais natural na minha vida. E isso é extraordinário, ok? Então, olhando os textos bíblicos, olhando os exemplos bíblicos, a gente vai ver a importância de renunciar. A gente vai ver a importância de neutralizar essa nossa maneira de viver, essa maneira própria de viver, ok? O texto que eu separei aqui é Lucas 9, 23, que diz o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a vida ou a sua vida, salvá-la-á. Porque que proveito há para o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Então, ou seja, guardar a vida, tentar conquistar, segurar a vida por amor próprio, não traz segurança alguma, entendeu? Então há uma necessidade de abrir mão da vida por um alvo, por alguém, e esse alguém nada mais é do que o próprio Deus, do que Jesus, não é? E o exemplo mais importante disso a gente tem em Jesus, no próprio Jesus, quando abriu mão de toda a sua glória. A gente vai ver isso mais à frente. Mas a questão que eu fico olhando hoje é que o ser humano, nessa tendência de autoafirmação, ele, a cada dia mais e mais, ele precisa desse processo tão claro na vida, sabe? De segurar as coisas. Então parece que a intenção ou o entendimento é que não se tem nada, é que não se tem valor. E pelo fato de não se ter valor, então eu tenho que me apegar a alguma coisa. E essa tendência vai trazer uma situação bem ruim para o ser humano de um modo geral, bem ruim, entende? Por quê? Porque ele precisa de alcançar essa situação. E aí, o que acontece? Ele fica preso num círculo vicioso, tá? Esse círculo vicioso traz ou leva ele a uma escravidão, nada mais é do que isso. O texto que nós lemos vai falar de uma necessidade, se alguém quiser vir após mim. Então, ou seja, se eu quero seguir a Cristo, se eu quero estar em Cristo, eu preciso abrir mão de muitas coisas. Eu preciso abrir mão da minha própria vida. Eu quero lembrar você que no início, o que acontece? No início, o homem, ele nega a Deus no jardim. Adão, quando estava no jardim, na verdade, ele vai negar a Deus, ele vai negar a obediência ao Senhor, ele vai abrir mão daquele contexto ali. E aí, o que acontece? Ele, negando a Deus, ele acaba morrendo, ele perde a vida, sabe? Por quê? Ele perde a vida porque ele desobedece uma ordem direta, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, a primeira oportunidade que o homem teve, ele negou a Deus. E hoje parece que o ser humano voltou a esse processo de negação de Deus, sabe? Por quê? Hoje se nega a Deus por causa de prazeres, se nega a Deus por causa de particularidades,
se nega a Deus porque o homem quer ser feliz segundo a ótica natural e humana, entende? E o chamado para servir ao Senhor vai trazer algumas implicações. Que implicações são essas? De negar a si mesmo, entendeu? Negar a si mesmo envolve a neutralidade do próprio eu. Em primeira instância, é essa neutralidade do próprio eu. Quando o homem aprende a negar a si mesmo, ele automaticamente não vai jamais negar a Deus, entende? Porque no primeiro homem, Adão, ele nega a Deus preocupado consigo mesmo. Eva, quando toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela nega a Deus pautada nela mesma, porque a serpente ou Satanás vai chegar para ela e vai dizer algumas questões que vai colocar em xeque ou em dúvida, melhor dizendo, aquilo que Deus havia determinado para ela. Colocando em xeque, ela olha para a árvore e viu que a árvore era boa e agradável. Agradável para quem? Para ela, entende? Então ela não quis negar a si mesma e nessa condição ela desobedece a Deus. Essa que é a questão. Então, hoje acontece basicamente a mesma coisa. Satanás ele conseguiu de alguma maneira entrar no contexto da vida humana de uma maneira tão avassaladora que ele vai fazendo com que o homem ele tenha princípios, ele coloque questões que ele julgue importante acima de Deus. E aí fica difícil negar a Deus, não é? Ou fica difícil negar a si mesmo, melhor dizendo. O que acontece? O avanço das coisas, a capacidade intelectual humana hoje, esse desenvolvimento, a aceleração das coisas faz com que o ser humano também seja ou esteja mais acelerado. E nesse processo ele questiona, e no questionar muitas vezes ele questiona o próprio Deus e as suas verdades, ou a verdade eterna, não é? Por exemplo, Deus, através de Jesus Cristo, nos levou à cruz. Levou Jesus à cruz para morrer por nós e nos leva também à cruz crendo em Jesus. Então, o termo cruz, ou negar-se a si mesmo, ou tomar a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, carrega grande significado associado ao sofrimento, morte e um segmento da luta pela fé, tá? Só que nesse processo, por exemplo, Jesus sofreu, tá? E se Jesus sofreu, quem somos nós para não sofrermos também? Parece que a palavra ela está trazendo uma tendência a uma vida sofrida, uma vida de dificuldade, e não é propriamente isso. Só que a questão é que envolve também esse fator, e esse sofrimento e angústia é um sofrimento e uma angústia porque eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso matar a minha carne. Então, quando Jesus fala sobre negar a si mesmo, ele está falando de negar a própria carne, de negar o próprio desejo. Não está se falando aqui de negar, por exemplo, uma vida com conforto, uma vida com segurança, entendeu? Coisas e questões que aqui na Terra a gente depende, sabe? É que às vezes isso é mal explicado. Aqui na Terra a gente depende de algum conforto, a gente depende de segurança financeira, segurança em todos os aspectos. Então, negar-se a si mesmo não está dizendo que eu tenho que abrir mão dessa situação, tá? Para viver uma outra questão que não tem nada a ver com isso. Eu só preciso negar a mim mesmo, e o sofrimento está pautado na luta da carne contra o espírito. Tá? Essa luta precisa ser real, porque eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que negar o meu querer. E aí, gente, a gente tem uma vontade natural, e aí eu estou falando de uma vontade natural que é pautada nas questões humanas. Essa vontade, por exemplo, eu tenho vontade de ter uma casa melhor, eu tenho vontade de ter um carro melhor, eu tenho vontade de comer melhor, eu tenho vontade de viajar, de passear, de ir a lugares. Isso aí não é um problema, entendeu? Essa não é a questão. A questão está pautada na mentira que Satanás é o pai
e ele introduz ou busca introduzi-la na nossa mente. É o mesmo princípio do que ele fez com Adão e Eva, tá? Primeiramente com Eva e depois Eva a Adão. Que mentira é essa? É a mentira que se contrapõe à verdade bíblica, ao evangelho, entendeu? Essa é a questão. Então, eu preciso negar essa situação. O problema é que eu herdei essa questão. Eu não pequei o pecado de Adão, mas eu herdei a mesma natureza adâmica, essa natureza tendenciosa a se voltar contra Deus. Então, dentro de mim há uma lei que milita contra a lei de Deus, contra a palavra. Essa lei me faz negar a Deus, entendeu? Essa lei quer que eu negue a Deus todos os dias, em todos os momentos, e ela vai colocar as situações mais adversas para que eu tenha razões e motivos para negar a Deus. E é contra essa situação que eu tenho que lutar. Por que isso me traz indignação, tristeza? Tá? Porque isso faz com que eu tenha uma luta constante dentro de mim. Entendeu? E o que me traz prazer, em algum aspecto, o que traz prazer à humanidade é lutar contra Deus, entende? Por causa da natureza adâmica. E se eu cedo, ou melhor, se eu resisto a essa situação, automaticamente eu estou neutralizando o meu eu. E isso traz angústia, traz tristeza, entendeu? O que Deus determina que nós temos que lutar veementemente contra é o pecado. Se você olhar Gálatas 5:19, melhor dizendo, vai falar das obras da carne, entendeu? Prostituição, idolatria, feitiçaria, porfia, inveja, dissensão, facção, uma série de fatores ali que são obras da carne, determinado como obras da carne, que é o que eu tenho que lutar. E a angústia está pautada nesse quesito. Porque no que tange a servir e agradar a Deus, isso vai gerar para mim felicidade. Tá? Alex Gonçalves, Deus abençoe. Bom dia, pastor. Deus te abençoe também. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida e família. Tá? Prazer ter você aqui. Então, essa é a questão dessa angústia. Eu tenho angústia por negar o meu desejo carnal, entendeu? Mas tenho prazer, tá? Em agradar ao Senhor, entende? Então, é um conjunto de situações. Tá? Porque negar a si mesmo para servir a Cristo é algo maravilhoso e vai trazer prazer, porque descortina inúmeras coisas relacionado à minha vida, entendeu? De agradar ao Senhor, de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ter contentamento na vida. A palavra de Deus, ela revela para mim, tá? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tia Deia também está ali, Deus abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Márcia Santos acabou de chegar também, paz do Senhor, bom dia, entende? Vamos lá, vamos na palavra. Então o que acontece? Isso vai trazer satisfação, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ou seja, e a palavra também vai dizer, Deus dizendo para nós, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, de paz e não de guerra, para conceder a você o desejo do seu coração. Eu acho isso extraordinário, esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque ele traz um entendimento dessa vontade plena do Senhor sobre a nossa vida, que é prazeroso, é agradável, é bom servir ao Senhor, é maravilhoso servir ao Senhor, entende? Então, se eu ficar e se eu me firmar nesse propósito, eu vou ser muito feliz, eu vou ser muito abençoado, mas eu vou ter uma guerra interna, tá? Que é a guerra do espírito contra a carne, entende? Uma guerra que milita constantemente, que vai ser travada, melhor dizendo, constantemente na minha vida. Por quê? Porque a minha carne, ela tende a buscar dominar a minha alma, entende? Que é o cerne dos meus sentimentos, do meu entendimento. Mas o espírito também. Então essa guerra está travada. Eu preciso neutralizar eu preciso matar a carne. Isso vai trazer uma tristeza relacionada às questões carnais. E quais são as questões carnais? Isso precisa ser explicado. Porque na maioria das vezes a gente ouve a palavra, mas esse ponto não é claramente explicado.
Só fala de tristeza, de angústia, de dor, de sofrer. E não é sofrer em todas as instâncias. É sofrer na carne. E sofrer na carne, morrer na carne, está relacionado à prática do pecado. Entendeu? Essa é a questão. Então, por exemplo, todo ser humano, eu costumo dizer, ele faz qualquer coisa dependendo do incentivo. Hoje, por exemplo, eu não fumo, eu não bebo, já fumei, já bebi, já vivi muitas questões contrárias à vontade de Deus. Isso hoje me traz prazer, tá? Não fazer essas coisas, viver em Cristo, estar livre dessa dominação, traz para mim alegria, traz paz, traz contentamento. Mas no início não foi assim. Então eu vivi o desprazer, sabe? De ter que abandonar o vício. Entende? O problema é que o ser humano, ele é insaciável. Então quando você vence uma situação, existem outras. Tá? E as outras vêm trazer, por exemplo, uma das mais difíceis, orgulho, prepotência, a vaidade de um modo geral, que precisa ser neutralizada, entendeu? Então, vão surgindo situações ao longo do tempo, tá? Eu vou trazer exemplo bobo para você aqui agora. Eu compro um carro, comprei um carro zero, deixa eu pensar aqui, um Corolla, comprei um Corolla do mais novo agora, eu não sei se teve 2025, não sou muito ligado nisso, mas eu comprei um carro novo. Qual é a tendência de quando eu compro algo novo? É um excesso de zelo relacionado àquilo ali. Então, nos primeiros momentos, no primeiro momento da vida, quando eu adquiro algo novo, aquilo traz orgulho, aquilo traz uma vaidade, e eu não estou dizendo inicialmente que essa vaidade é prejudicial, porque tem uma vaidade natural e humana que não é um pecado, tá? O pecado é quando ela se desenvolve a algo mais, entendeu? Quando ela toma conta da minha vida, melhor dizendo. Então eu comprei esse carro, então eu vou zelar por ele. Qual é o zelo que eu vou ter por ele? O que eu vou buscar fazer? Eu vou, por exemplo, evitar qualquer arranhão, eu vou evitar botar a mão suja, eu vou sentar nele, eu vou entrar nele com os pés limpos, eu vou, trabalhar esse processo. Só que existe um ponto em que, na verdade, há uma tendência de querer não gastar o carro. Exemplo, tá? Poxa, eu vou ter que ir em tal lugar assim, com esse carro, eu vou botar ele numa estrada de chão, eu vou fazer isso, eu vou carregar um monte de gente nele. Não vou fazer isso, entende? Só que com o passar do tempo, aquele carro 4, 5, 6, 7 anos depois de comprado, aquele mesmo cuidado que você tinha no início, já não vai ter mais. Entendeu? Porque aquilo se tornou algo normal para você. Então você passa a experimentar única e exclusivamente o prazer de ter um carro que tem um certo conforto, que te leva aonde você quer. Perde-se a proposta. E aí você é tendenciado, o ser humano de modo geral, ele é tendenciado a adquirir outro, ir atrás de outro. Esse é o orgulho, isso é um certo nível de vaidade. Negar isso é um problema, entendeu? Inicialmente. Mas quando você compreende a realidade da palavra, a coisa flui, entende? Então eu estou batendo esse papo com você aqui, conversando com vocês dessa forma, dessa maneira, o tempo está correndo demais hoje, para gerar esse entendimento, tá? Tomar a cruz não é uma questão natural, tá? Tomar cada um a sua cruz, levar a sua cruz, a cruz que eu carrego, a cruz que todo ser humano carrega, é uma coisa também que é pouco explicada, tá? Não é, por exemplo, ter um filho doente, não é ter um problema financeiro, isso não é cruz, entendeu? Cruz não é uma batalha na família, cruz não é, por exemplo, uma vida financeira limitada, nada disso é cruz, não tem nada a ver. Tá? É que a gente é tendenciado e como não é explicado, a gente assume que essas coisas são cruz para a nossa vida. E não é. A cruz de Cristo diz respeito à missão que está outorgada sobre a nossa vida. Entendeu? Então, uma coisa sou eu negar a mim mesmo. Tá? Negar a minha vontade, negar o meu orgulho, negar a minha vaidade, negar os prazeres carnais. Entende? Por exemplo, há uma briga, tá? E eu não quero entrar na polêmica, mas há uma briga do que o crente pode fazer, do que não pode fazer. Existem situações que nem pecado é, sabe? Mas há uma necessidade de negação, uma necessidade de abandonar. Quem dirá aquilo que nos domina, aquilo que pode te dominar, entende? Uma dica que eu vou te dar: tudo
que é tendenciado ou que gera dificuldade para você deixar, você precisa deixar para evidenciar o seu amor a Cristo. Entende? Você não vai, porque senão não é negar, tá? Por exemplo, eu não gosto de futebol, então vou negar o Senhor. Eu nunca vou num campo de futebol para assistir uma partida de futebol. Eu já não gosto mesmo, entende? Aquilo já não me dói nada. Entende? Negar é o sacrifício cotidiano. Eu não esqueci da cruz, eu vou voltar nela. Entendeu? Então negar é um sacrifício cotidiano que eu preciso ter. E é cotidiano, é dia após dia. Então se eu nego algo que já não me dá prazer, então não estou negando nada, tá? E aí eu não estou falando só de pecado, tá? Por exemplo, os vícios de um modo geral, entende? Ou aquilo que pode gerar um vício sobre a minha vida, eu tenho que negar, claro e evidente, tá? Aquilo que me domina, eu tenho que negar por amor a Cristo. E aí é interessante, porque eu vou falar desde a bebida até a Coca-Cola. Entende? Se você é dominado por qualquer coisa, pela comida, gente, glutonaria também é pecado, está lá em Gálatas 5,19, entende? Então se a comida te domina, tá? É pecado, você tem que deixar, não tem volta, entendeu? Se a bebida te domina, é pecado, você tem que deixar, entende? Se a mentira te domina, é pecado, você tem que deixar. E eu vou deixar aqui um ponto. A gente sempre aprendeu que o diabo é o pai da mentira, e a gente sempre associou a filha do diabo essa mentira que você fala para os outros para se defender, e não é essa mentira que o diabo é o pai, entende? O diabo é o pai da mentira que se contrapõe ao Evangelho, à palavra. Aquela mentira que ele pronunciou para Eva, ele é o pai dela. A mentira que ele gerou e gera no nosso coração, neutralizando Cristo, neutralizando o sacrifício de Cristo, neutralizando a palavra, neutralizando a divindade de Cristo. Ele é pai dessa mentira. A mentira que você fala, quem é o pai é você. Ou se eu falo, quem é o pai dela sou eu, e está errado da mesma maneira, tá? Porque eu me associo ao diabo quando eu vivo na mentira, entendeu? Só que eu quero esclarecer isso para você. Então, eu preciso negar aquilo que me domina. E aí, quando eu entendo que eu preciso negar aquilo que me domina, a coisa fica mais clara, porque eu não vou negar só o pecado. O pecado que me domina eu tenho que negar, mas qualquer prática que me domina eu também preciso negar por amor a Cristo, entende? Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Para seguir Jesus, os discípulos tiveram que negar o orgulho, a autossuficiência, os seus próprios interesses, além de abandonar suas posses materiais e confortos mundanos, tá? No contexto dos discípulos, isso aconteceu porque eles precisavam seguir a Jesus por onde ele fosse. Entende? Então todos eles abandonaram as suas questões. Eles precisavam desprezar a busca por poder e status social, estando dispostos a abdicar de sua vida terrena para se sacrificar e servir, seguindo a sua própria cruz ou missão de vida, que envolvia sofrimento e renúncia. Tá? Qual era a cruz deles? Seguir a Jesus. Qual é a sua e minha cruz? Seguir a Jesus, tá? Abandonando essa questão. É a missão, a cruz e a missão. Tá? É só você olhar qual foi a missão de Jesus. A cruz. Tá? Maria Aparecida Gratival, Deus abençoe. Então, a missão de Jesus não foi a cruz, não foi morrer na cruz? A minha e a sua também é morrer na cruz, entendeu? Negando o meu próprio eu. Então, qual é a minha cruz? É a negação do meu próprio eu. Carregar a minha cruz, qual é? É carregar o conhecimento, o entendimento que eu tenho que ter de negar o meu próprio eu. Então, para de dizer que o seu filho desviado, que o seu filho difícil, talvez, é uma cruz, porque não é, ele não é cruz. Você precisa dizer que ele é bênção, profetizar que ele é bênção mesmo quando não é, mesmo no momento em que ele não seja, mas você precisa declarar isso. Para dizer que o seu marido que não te compreende é uma cruz que você tem que carregar, porque não é, entendeu? Ele é uma bênção nas mãos de Deus, tá? A cruz, ela não é bênção, a cruz, na verdade, é o objeto da nossa vergonha, assim como foi o objeto da vergonha de Cristo, entendeu? A cruz é onde nós vamos ser crucificados, assim como Cristo foi crucificado, entende? Então cruz é essa missão que nós precisamos carregar, negar a si mesmo e buscar o poder. Os discípulos, como o jovem rico, foram desafiados, por exemplo, o jovem rico, foi desafiado a renunciar às suas ambições de poder e status, que era
inspiradas pelo seu desejo por um reino messiânico, tá? Ele queria Jesus, mas não queria abrir mão da sua riqueza. Então ele teve que abrir mão. Ser rico é pecado? Não, entende? Mas eu tenho que renunciar a isso se a riqueza te domina, sim. Se ela não te domina, ok, tá tudo bem, entende? Se você compreende que os bens que Deus te deu é para o seu uso claro e evidente, mas também para abençoar pessoas, então qual o problema? Não tem problemas em ter dinheiro, entende? Agora, se Mamon, que é o Deus do dinheiro, te domina, te governa, e por causa da riqueza você acha que é melhor do que as pessoas, por causa da riqueza você acha que tem que ter um tratamento melhor em relação aos outros, então você tem que negar a riqueza, ok? Tá? Eles tiveram que colocar Jesus em primeiro lugar, negando-se a si mesmos, conforme instruído por Jesus, entende? O texto que nós lemos em Lucas também fala disso. As aspirações pessoais e os planos que estavam fora da vontade de Deus para eles foram rejeitados. Então isso eu preciso negar. Eu preciso ser sensível à voz de Deus e compreender que eu tenho que abrir mão de todo esse processo, tá? Por amor a Cristo. As minhas ambições naturais, elas precisam morrer se elas me governam. Tenta entender, ou busca entender, que a visão e a missão dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, e até de alguns discípulos. Qual é a diferença? Discípulos era toda aquela multidão que seguia Jesus, eram discípulos de Jesus, né? Os apóstolos foram aqueles que ele instituiu para a propagação do Evangelho. Então, eles viveram essa situação, eles viveram esse contexto, entende? Nos dias de hoje é um pouco diferente, o processo que a gente vive é um pouco diferente, tá? Nesse sentido, porque eu não preciso abrir mão da minha família, eu não preciso abrir mão de nada para seguir Jesus. Ele não está aqui na terra e eu não vou atrás dele. Agora, eu tenho Cristo na minha vida através do Espírito Santo, eu propago o Evangelho, Cristo está no céu, nós temos o Espírito Santo. Dentro desse quesito, a igreja foi instituída para a propagação do Evangelho, entendeu? A igreja sou eu e você. Então, eu não tenho que negar situações, sabe, que são evidentes para a minha vida, para demonstrar o meu amor a Cristo. Eu demonstro o meu amor a Cristo amando as pessoas, eu demonstro o meu amor a Cristo negando aquilo que me governa, aquilo que me domina, eu demonstro o meu amor a Cristo propagando o Evangelho, eu demonstro o meu amor a Cristo cuidando dos órfãos e das viúvas, eu demonstro o meu amor a Cristo abençoando, valorizando aqueles que são menos favorecidos, entende? Em qualquer instância que seja, essa é a realidade, entendeu? Submeter-se à sua vontade, tá? A vontade de Deus. Os discípulos foram chamados a abrir mão de sua própria vontade para seguir a vontade de Deus, mesmo quando não a entendiam, entendeu? Então assim, olha só, abrir mão da vontade é que a gente especifica vontade, entende? Então, até agora eu especifiquei vontade para você, entende? Relacionada àquilo que me domina, tá? Agora, eu tenho uma vontade absoluta, eu tenho a vontade permissiva de Deus, entende? Que está baseada naquilo que Ele permite que aconteça na vida de qualquer ser humano, tá? Vamos falar aqui do ciclo de vida, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, entendeu? A morte traz alguns aspectos, tá? Porque nem todo mundo morre de velho, tem gente que morre cedo por acidente, por fatalidade, por uma série de situações, entende? Então, eu só estou abrindo o leque desse processo aqui, tá? Nascer envolve alguns aspectos, tem gente que nasce numa família rica, tem gente que nasce numa família pobre, tem gente que nasce sem absolutamente nenhuma estrutura para a sua vida, e isso faz parte da vontade permissiva de Deus, entendeu? Nascer, crescer, então o crescimento está baseado muito nas nossas escolhas, na escolha das pessoas que são responsáveis pela nossa vida, entendeu? Então isso diz respeito à nossa escolha, faz parte da vontade permissiva de Deus, entendeu? Reproduzir também faz parte da vontade permissiva de Deus. Nem todo mundo, por exemplo, reproduz, tem filhos. Nem todo mundo tem filhos, nem todo mundo tem famílias. Existem pessoas que nunca casaram, pessoas que nunca tiveram um relacionamento, talvez pelas escolhas, talvez pelas exigências, entendeu? Mas isso faz parte da vontade permissiva de Deus.
ter ou não um relacionamento, ser esse relacionamento duradouro, depende da sua escolha, é vontade permissiva de Deus, entendeu? Ele não interfere diretamente, tá? Depende de nós. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o homem casou, não pode se separar. Ok, mas depende da sua escolha. Deus não vai intervir nisso, não. Se Deus intervisse nisso, não existia divórcio, nunca teria acontecido, entendeu? Então depende das escolhas, de como nós escolhemos levar a nossa vida. Isso faz parte da vontade permissiva de Deus. Ele não se agrada, mas ele permite que aconteça. Então, reproduzir, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer é outro processo. A gente escolhe como vai envelhecer, tá? E morrer é vontade absoluta. Se você parar para pensar, a morte para o ser humano é vontade absoluta baseada no pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecam, então eles vão morrer. Isso é vontade absoluta. Ninguém burla a morte, sabe? A diferença é essa. Ninguém consegue enganar a morte, entendeu? Ninguém consegue neutralizar a morte, só o próprio Deus, não é? Através da ressurreição ou do arrebatamento relacionado à volta de Jesus Cristo. Então tá dando para você entender esse processo, tá? Tem coisas que eu posso negar, tudo que diz respeito às minhas escolhas. E se você parar para pensar, eu enumerei aqui através do ciclo de vida inúmeras situações que são nossas escolhas e que não são pecados, tá? Que eu preciso abrir mão muitas vezes, ou vai ser preciso eu abrir mão em algum aspecto da minha vida, entendeu? Porque a escolha que eu tenho é responsabilidade minha e nem sempre é pecado. Eu vou te dar um exemplo de algumas questões que às vezes a gente tem que abrir mão. Por exemplo, por questão de saúde, tá? Um diabético, por exemplo, ele tem que escolher e ele tem que abrir mão do uso de açúcar, de doce, de uma série de situações. Comer doce é pecado? Não, mas ele vai acabar tentando contra a própria vida. Se ele quiser viver bem, ele tem que negar aquilo ali. Ele tem que abrir mão daquele processo ali, daquela condição. Entendeu? Tá? Por exemplo, a pessoa está simples, o colesterol está alto. E aí o que precisa? Deixar de comer algumas coisas que vai elevar o colesterol. Ele tem que abrir mão daquele processo se ele quiser ter uma vida melhor, entende? É pecado? Não. E aí dentro desse aspecto a gente também precisa certas situações de abnegação. Eu quero que você compreenda que eu não estou falando só de sofrimento, de angústia, aquela teologia que suprime as pessoas, que suprime toda a positividade de vida. Não é isso. Eu não estou falando sobre uma situação, como eu posso dizer, de negatividade, de pessimismo. Eu estou falando de coisas reais e estou buscando aqui dividir claramente as coisas. Sidney também acabou de chegar, Deus abençoe. Sidney também pode estar ouvindo lá, Deus abençoe. Eu estou falando de coisas claras que a gente precisa ter posicionamento, entende? Vou falar de uma questão que traz hoje algumas implicações a vida em Deus, até mesmo assim por dizer. Exemplo, existem inúmeras igrejas, tá? Cada igreja, cada denominação tem uma forma de conduzir o seu rebanho. Cada pastor tem uma forma de conduzir o seu rebanho. Hoje eu estou pastoreando através da internet, eu estou pastoreando através dessas lives, eu estou pastoreando as pessoas que chegam a mim de alguma forma, entendeu? Nós, eu e minha esposa, estamos fazendo isso, entende? Mas nem sempre é assim. Então, quando você tem um povo, cada pastor tem uma maneira de lidar com os seus fiéis, tá? E cada igreja, cada denominação tem uma forma, entende? Então, muitas vezes o que eu não queria usar a palavra proibido, mas aquilo que não é permitido, tá? Numa denominação é permitido na outra, o que é permitido na outra não é nessa. Então tem essas divergências, entende? Se você está debaixo dessa denominação, você precisa seguir esse princípio, compreendendo que o pastor, a liderança, ele é dirigido por Deus e você não tem que entrar em debate com outras denominações, com outras igrejas e os pastores da mesma forma, entende? O que a gente precisa militar é contra o pecado, tá?
é contra o pecado. Isso você tem que limitar, isso você tem que negar. Essa situação você tem que deixar de lado. O pecado é um problema, entendeu? E aí, qual é a questão aqui? Gente, nós precisamos entender de uma maneira clara que assim, se eu tenho um rebanho, se eu faço parte de um rebanho, o que diz respeito à minha vida é o que está dentro daquele rebanho. Entendeu? Eu tenho que negar a mim mesmo nessa tendência de querer governar o próximo. Eu tenho que negar a mim mesmo nessa tendência de querer cuidar, desculpa a expressão, que talvez vá parecer um pouco agressiva, mas não é, entendeu? Estou falando com amor. Eu tenho que negar a mim mesmo a vontade de querer cuidar da vida do outro. Entendeu? Porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Esse seu mal é para mim. É olhar a minha vida, é olhar o meu comportamento, entendeu? Esse aqui é o ponto crucial. Então isso é uma das coisas que a gente precisa negar dentro desse aspecto. Isso tange ou fala da realidade do orgulho, tá? Essa é a questão, entende? Até porque muita coisa que a gente vive e se envolve, tá? Sem o total conhecimento de causa. Entende? Eu vejo às vezes pessoas tentando determinar quem tem Deus, quem não tem Deus, tá? Eu posso até determinar isso baseado numa prática de pecado, entende? Só que eu preciso avaliar um fator: Jesus morreu por todos. Então, independente do pecado, eu não posso simplesmente determinar se uma pessoa tem ou não Deus, sabe? Porque Jesus está batendo a porta, tá? Em muitos aspectos, pode acontecer de certas pessoas que a gente julga não ter Deus, elas estarem em Cristo, serem salvas, e aquele que julga ter não ser salvo. A Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e a resposta vai ser: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Entendeu? Tá? Então essa é a questão. André também acabou de chegar ali, Deus abençoe, tá? Então esse é o ponto que a gente precisa avaliar. Olha só, Filipenses 2,6, que embora sendo Deus, está falando de Jesus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses 2,6, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, só, Jesus passa por duas situações aqui, três situações. Uma é esvaziar-se da sua glória, abrir mão de ser igual a Deus. Segunda, se fazer homem, outra humilhação. E a terceira é, como homem, ser humilhado a ponto de morrer na cruz. Entendeu? 3 níveis, tá? De submissão que a gente precisa viver, que a gente precisa alcançar, que a gente precisa chegar nele. Então, exemplo, tá? Eu estou aqui ministrando para você, estou aqui falando para você, e se eu julgo ser o dono da verdade, então eu preciso abrir mão de muitas coisas nesse quesito e nem deveria ministrar. Entende? Tá? A verdade é a palavra e eu preciso me pautar na palavra, ok? Esse é o ponto crucial para qualquer um de nós, tá? Para qualquer pessoa. Então, exemplo, a gente vive certas situações na vida, de um modo geral, que assim, como eu vou dizer para você, nem tudo na nossa vida dá certo, nem tudo na nossa vida acontece de forma crescente. Existem momentos e situações da nossa vida que há uma quebra no progresso, há uma quebra no crescimento. Eu vou dar exemplo para você, tá? Por exemplo, os profetas, tá bem? Os caras profetizavam em nome de Deus, tá? Eles falavam dos pensamentos e transmitiam os pensamentos de Deus à humanidade, e isso poderia gerar no coração deles, talvez com certeza gerou, a ideia de uma super proteção, de não sofrer privação, de não ter dificuldades. E não foi assim que aconteceu.
entendeu? Então, por exemplo, se a gente olhar Elias, Eliseu, os profetas menores e os maiores de um modo geral, todos eles passaram privações, todos eles passaram dificuldades, todos eles passaram por momentos em que houve assim ou que despertasse na mente das pessoas um pensamento assim, não, aquele cara ali tem que estar em pecado, tem que ter acontecido alguma coisa errada na vida dele, porque senão a vida ia bem. Oséias, que para evidenciar o relacionamento de Israel com Deus, casou-se com uma prostituta, tá? E ela deixou ele, entende? Ou seja, para quem olha, esse cara não... Isaías, entendeu? Vivendo privações, Jeremias vivendo privações, Elias, se não me falta a memória, que vai pedir a Deus para levar a vida dele, tamanha dificuldade que ele viveu. Os profetas menores, da mesma maneira, me lembro de Jonas, entendeu? Que não só a questão do peixe ao engoli-lo, entende? Mas uma série de situações que foi gerada, tá? Que foi gerando dificuldade para a vida dele como profeta. Nos dias de hoje é o mesmo processo, só que essa tendência nossa de autoafirmação, de que as coisas precisam acontecer de maneira sempre positivas, entendeu? Traz essa ideia de que quando dá errado é pecado, de que quando dá errado é o diabo, é o demônio, a pessoa está ruim, e não é, entende? Porque muitas vezes Deus vai usar ou permitir que aconteçam situações adversas na nossa vida para a gente entender que é preciso abrir mão de certas coisas. E na adversidade, a gente é voltado a olhar para dentro de si. Entendeu? Fecha a janela para mim, por favor. Obrigado. O que acontece dentro disso? Desculpa, gente, é barulheira aqui. Aí eu pedi auxílio aqui à esposa para fechar a janela ali para não interferir para você. Então, o que acontece? Obrigado, amor. O que acontece nisso? A gente depende desse processo, dessa situação. Por quê? Você quer ver uma coisa? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, o próprio Paulo, quando Deus queria usá-los para o povo, eles estavam nas ruas, pregando e anunciando. Quando Deus queria falar com eles, eles muitas vezes eram encarcerados. Eles muitas vezes eram isolados. Entendeu? E aí haviam profundas experiências. Eu vou dar um exemplo para você de Pedro, quando estava preso, a igreja orando por ele, entendeu? E de repente o anjo aparece, liberta Pedro até um determinado momento achando que estava sonhando. Aquela experiência ele só teve com Deus porque foi aprisionado, porque foi interrompido o processo na vida dele. Então, em muitos aspectos na vida da gente, certos processos são interrompidos para que Deus ensine esse princípio também de dependência. E tolo é o homem que não entende isso. O princípio de renúncia. Tolo é o homem que não compreende isso. Entendeu? Que precisa renunciar. Porque você quer ver um exemplo? A liderança, de um modo geral, no quesito de igreja, ela sofre tentações diferentes relacionado ao povo, às ovelhas. Tentação de liderança é isolamento, tentação de liderança é orgulho, vaidade, prepotência, entendeu? E às vezes a necessidade desse isolamento, e aí um isolamento gerado por Deus, tá? Porque quando o cara se sente muito bom, quando o cara se sente a última cocada preta da vasilha, ele se isola dos outros, neutralizando as outras pessoas. Agora, quando Deus isola ele é que fica no prejuízo dentro desse contexto, porque é a manifestação de alguém perfeito, que é Deus, diante de alguém que é imperfeito. Então, em muitos aspectos da nossa vida, a gente passa por essa situação, entendeu? E aí a necessidade de fé, porque negar-se a si mesmo envolve reconhecer também esses processos na vida, entende? Porque é muito complexo, tá? Para qualquer pessoa que está em algum nível de evidência, entendeu? Cair daquela evidência, deixar de viver aquela condição, entendeu? Isso é uma forma, tá? É uma forma de negação, porque agora eu tenho que reaprender, essa pessoa tem que reaprender a viver, tá? Dalto Ferreira, Deus abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, entendeu? Então essa pessoa ela tem que reaprender uma condição completamente diferente,
tá? Do que ela tem que viver, ok? Tá? Esse é o aspecto, entende? Então, eu tenho um texto de Romanos 1,18. Esse texto aqui ele traz polêmica em alguns aspectos, mas eu quero falar para você de algo crescente, tá? Na vida do ser humano. Eu vou fazer essa leitura aqui, eu tenho pouco tempo, então eu quero fazer essa leitura. Em alguns momentos eu vou interromper aqui, porque isso aqui é algo crescente, chegando a um determinado ponto. Tá? Na vida do ser humano. Todo mundo que pega esse texto fala contra o homossexualismo, contra uma série de situações, mas o homossexualismo aqui é só um ponto relacionado a todos os outros, entende? Tá? Que, por exemplo, começa assim, Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O primeiro aspecto é esse aqui, tá? A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, ou seja, todo ser humano, ele tem impiedade. Ele, às vezes, presta atenção no que eu estou dizendo, que às vezes ele é movido por impiedade e injustiça. Ele não é assim o tempo todo, tá? Mas em alguns momentos ele acaba agindo dessa forma, que detém a verdade em injustiça, ou seja, que distorce a verdade pela injustiça. A gente vai vivendo isso hoje. Se a gente for falar no contexto político e no contexto ideológico nacional relacionado ao Brasil, se não fosse assim, não seria nacional, o que acontece? Parece que ser errado é que está certo. Entendeu? Ser errado é que está certo. E tem algumas pessoas que são tão interessantes dentro disso que elas acabam neutralizando o seu próprio erro em cima do erro dos outros, entende? Porque ela justifica o seu erro, tá? Em cima do erro dos outros, e erros que ela nem sabe se são reais, entende? A Bíblia diz que há um velho ditado que diz que para bom entendedor um pingo é letra. Eu costumo dizer que para bom entendedor um pingo é pingo. Né? Pingo nunca vai ser letra, pingo é pingo, entende? Então, o que acontece dentro disso? A pessoa que às vezes ela toma atitudes, entendeu? Que errada, não tem respaldo bíblico, mas porque o outro errou de alguma maneira, ela acha que é justificada a atitude dela. Ela tem que negar a si mesma. Essa pessoa também, entendeu? Então esse é o ponto. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então olha só, não tem desculpa para ser humano nenhum. Tá? Deus tem a forma dele de julgar através da consciência de cada um, independente dessa pessoa ter vivido, ouvido falar do Evangelho, visto o Evangelho. Ela vai ser julgada segundo a sua própria consciência. Deus que formou todas as coisas e não tem desculpa. Vou ler de novo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. No ser humano, de um modo geral, se manifesta, porque Deus lhe manifestou ou manifestou. Maria Tereza, Deus abençoe. Wesley, também Deus te abençoe, tá? Eu estou caminhando para o final aqui, tá? Então, ou seja, não tem desculpa. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Para quem gosta de questionar Deus, para quem gosta de ir contra Deus, para a pessoa que não quer negar a si mesmo e que na atualidade está lá, porque se Deus é amor, como é que pode ter tanta maldade, isso, e quer tentar colocar Deus dentro de uma caixa e fazer com que Deus reaja de acordo com a sua própria vontade, eu vou te dar um atributo de Deus: ele é eterno e o ser humano não. Então, Jesus, eu preciso fazer isso com graça, mas Deus não está nem aí para você, Deus não está nem aí para mim. Sabe por quê? O que a Bíblia diz relacionado à vida humana é que é enfado e canseira a partir de um determinado tempo. O que a Bíblia diz relacionado à vida humana é um sopro, e Deus é eterno. Daí a pouco você está com 70, 80, eu estou com 70, 80, vamos morrer, e Deus continua sentado no trono dele, olhando para nós. E tem um outro fator, tá? A Bíblia diz que a gente deve não temer o homem, tá? Que pode matar o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então ele vai continuar olhando para a gente, mesmo estando, né, no inferno. Entendeu? Então, gente, não dá para brigar com Deus. As pessoas estão tentando o que, na verdade, elas deveriam negar-se a si mesmo. Esse aqui é o ponto, tá?
Deus está no controle de tudo, perfeito em tudo. Wesley está dizendo, é a verdade. Então eu preciso entender essa realidade, tá? Eu volto a dizer, eu estou falando aqui com você com amor, com graça. Vamos lá, eu não sei se vai dar tempo de eu ler o versículo todo, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, estou no versículo 20, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, que não tenham desculpa, tá? Eu vou te contar um negócio aqui. Você já reparou como que o homem busca destruir a criação? Entendeu? Isso é um processo diabólico para neutralizar essa mensagem de Deus transmitida à humanidade, porque tudo que foi criado declara a existência de Deus. Então o homem está tentando neutralizar isso, movido por Satanás, para neutralizar e calar a voz de Deus dentro da sua própria consciência. Guarda isso aí, tá? Versículo 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o discurso humano, na tentativa de neutralizar Deus, na sua sabedoria cheia de problema, ele tenta neutralizar Deus, com seus discursos, com as suas falas indevidas, sem respaldo, tá? Qualquer ser humano vai tentar isso, vai buscar argumentos inexistentes, argumentos na natureza que ele está destruindo, argumentos, tá? Sem fundamento, tá? E eles vão se encher nessa sabedoria falha, nessa sabedoria pecaminosa, para neutralizar Deus. Vê se é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nessa tendência, o homem não tem por que negar a Deus, não é verdade? Tá? Porquanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, olha o que o texto está dizendo, conhecendo a Deus, eles vão neutralizar Deus, entendeu? Isso não é blasfêmia, mas é fechar a porta para a salvação, entendeu? É fechar a porta da salvação para si mesmo, tá? A reina também acabou de entrar, Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, entendeu? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só que situação. Por quê? Porque você vai contra a origem de todas as coisas, entendeu? Contra quem governa todas as coisas, tá? Então, olha só quanta coisa, quanta carga. O meu tempo acabou. Jesus Cristo. O ser humano vai trazendo, entendeu? Para neutralizar Deus. Ao invés de negar a si mesmo. Olha que batalha travada. Ao invés de negar a si mesmo, que seria bem mais fácil, ele quer negar Deus. Entendeu? Então, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Depois que o coração se obscurece, olha só, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque o coração está obscurecido, sabe? Porque o coração não tem sensibilidade mais, está neutralizado dentro daquilo ali. E aí eu queria que você entendesse uma coisa, tá? Deus os entregou às suas próprias paixões infames. Todas essas pessoas são entregues às suas próprias paixões infames, tá? Eu vou só fazer a leitura, entendeu? Vou só fazer a leitura aqui. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então entenda aqui, tá? Tantas coisas pelas quais Deus entregou a sua própria concupiscência, o conhecimento, o seu entendimento natural, humano. Versículo 24, 25. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Gente, olha quanta coisa! Olha quanta coisa nessa natureza humana que nós precisamos negar, entende? Para servir a Cristo, entende? Então, para de julgar, para de questionar o outro, para de se envolver na vida do outro. A gente precisa aprender esse processo, a gente precisa viver essa realidade, entende? Porque tem muita coisa dentro de nós. A Bíblia vai dizer que tem aquele que está olhando o cisco no olho do irmão, tem uma argueira, uma trave no seu, entende? Então, ou seja, eu preciso olhar para dentro de mim, porque o diabo está ganhando terreno e tempo precioso que eu deveria ter em buscar a vontade e o processo de Deus, se eu olhasse para mim, para as coisas que eu preciso negar, em detrimento de olhar para a vida do outro. Entendeu? Como que é interessante esse contexto aqui, essa situação. Então, negar-se a si mesmo diz respeito a essa realidade, tá? Olha quanta coisa que Deus os entregou às suas paixões infames para cometerem torpezas, para viver de acordo com a sua consciência, cometendo cada vez coisa pior. E eu não estou defendendo nenhuma classe, tá? Mas eu estou tentando equilibrar aqui o peso da balança, que o da Bíblia é certo. Eu estou tentando equilibrar, não. Estou mostrando para você o equilíbrio que a Bíblia traz. Não tem um pecado isolado que é pior do que o outro. Então, tudo tem o mesmo valor para Deus a nível de pecado e que eu preciso negar, que você precisa negar, até mesmo coisas que não são pecados. Precisamos negar, ok? Então, eu preciso entender essa verdade aqui, tá? Olhar para dentro de mim, buscar essa realidade na minha vida, buscar esse princípio na minha vida, entendeu? Viver o cristianismo do jeito que é, tá? Viver a realidade do Senhor do jeito que Ele propõe para a minha vida, entende? Tá? Isso é muito importante. Esse é o ponto crucial para mim, para você, para todos nós, ok? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Meu horário acabou, eu passei 4 minutos aqui, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te motivar, que Deus possa fazer com que você olhe para você mesmo, com que eu também possa olhar para mim mesmo e dentro desse contexto buscar fazer a vontade de Deus, plena, irrestrita, tá? Vontade de Deus para a minha vida, entende? Quando eu falo isso, eu digo que ela pode governar todas as áreas da minha vida, assim como deve ser na sua, ok? Vou pedir você para compartilhar essa live, para divulgar isso aí, para curtir, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu não sei aonde essa live vai parar, eu espero que em muitos lugares, coração de muita gente. A gente tem um canal no YouTube, tem o Instagram, segue a gente, tá? Eu quero voltar a fazer as lives no Instagram, mas hoje só se tiver em torno de 1000 inscritos, então se inscreva no Instagram da ISP, tá? Só você digitar lá, Igreja Sem Parede, ISP, vai aparecer para você, se inscreva naquilo lá e Deus vai mover na sua vida, ok? Deixa eu orar com você. Senhor Deus e Pai,
em nome de Jesus, manifesta a tua graça e o teu poder no coração de todas as pessoas, aqueles que estão comigo agora, os que hão de assistir essa live mais à frente, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, movendo no nosso coração, trazendo paz, alegria, graça e principalmente o entendimento que nós precisamos negar a nós mesmos para te servir, que nós precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade para te servir de uma maneira clara e permanente. Que o Senhor possa mover a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem. A gente está aí com mais uma live, com mais um momento de palavra para a sua vida. Amém?